Oi pessoal, a gente chegou no segundo módulo do curso de disciplina positiva gratuito. Espero que vocês tenham aproveitado o primeiro módulo, que tenham conseguido colocar em prática as coisas que nós conversamos. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais outros passos e outros entendimentos que a gente precisa ter para agir diferente com as crianças. Quero te lembrar uma coisa muito importante. Eliminar a punição não significa deixar que as crianças façam o que elas quiserem fazer. A liderança e a orientação por parte dos adultos é muito importante para as crianças. Ao mesmo tempo que elas merecem ser tratadas com respeito e dignidade, assim como qualquer outro ser humano. Eu venho trazer para vocês hoje 7 habilidades que são a base de entendimento da disciplina positiva. A gente vai tentar olhar para cada uma delas, primeiro observando como nós estamos com essa habilidade ou com essa percepção. Depois que a gente perceber como nós estamos com isso, a gente vai começar a aplicar isso na relação com as crianças e vai observar como é que as crianças também estão com isso. Lembra que no módulo passado nós falamos que uma das coisas mais importantes para a autoestima da criança, ela se sentir capaz na vida. Então essas 7 percepções, elas vão ajudar a desenvolver tanto essa percepção de capacidade, quanto uma série de outras habilidades que a gente vai levar para o resto da vida. Por isso que a primeira percepção mais importante da disciplina positiva é a gente checar como nós estamos para com as nossas habilidades pessoais. Nós temos certeza sobre elas, nós sabemos quais são as nossas habilidades pessoais, a gente sabe que é capaz, então a gente checa isso na gente e vai observar isso nas crianças e vai ajudar as crianças a perceberem isso. Então quando a gente observar que elas têm uma habilidade, a gente vai dizer, nossa, que bacana, você tem habilidade para tal coisa. É diferente de quando ela chega com um desenho pra gente e fala assim, mamãe, você gostou do meu desenho? E a gente diz, ai, que lindo! Isso não diz nada sobre a habilidade da criança. A gente pode perguntar para ela de volta, você gostou do seu desenho? Ela vai dizer, ah, eu gostei, mas eu quero saber se você gostou. Aí a gente pode responder de forma mais detalhada. Ao invés de responder rapidinho e se livrar da criança, a gente respondendo de forma mais detalhada, a gente ajuda a criança a perceber que ela é importante para nós. Então aí a gente pode dizer, o que foi que você fez aqui? Deixa eu ver. Ah, foi assim que você fez um cachorro, que bacana. E a gente pode ajudar a criança. Se a gente não gostou do desenho, a gente não pode dizer, ai que lindo. A gente tem que ajudar com perguntas. Lembra que eu falei no primeiro módulo que fazer perguntas é mais efetivo com as crianças? Então, quando ela fizer uma pergunta para você, mamãe, você gostou do meu desenho? Você pergunta para ela, você gostou do seu desenho? Porque a primeira pessoa que tem que ter noção sobre as suas próprias habilidades somos nós. A gente não precisa depender da resposta do outro ou da aprovação do outro para a gente se sentir satisfeito. Então, quando a gente traz perguntas de volta para as crianças e coloca a referência delas dentro delas, e nós não somos a referência para estar satisfeita com a vida, elas vão desenvolver isso para o resto da vida. Aqui a gente já entrou na segunda percepção que é importante para a gente ajudar a criança a desenvolver, que é a percepção de que ela é importante para nós. Então, ao invés de responder, ah, é lindo, e continuar fazendo o que a gente está fazendo, a gente dá mais o nosso tempo para ela, a gente questiona, a gente comenta, a gente se dá para ela. Assim ela vai percebendo, na verdade ela nem queria saber se o desenho está bonito, porque ela mesma tem uma opinião sobre isso. As crianças são cheias de opinião, vocês já repararam, né? Mas o que elas querem quando elas fazem isso é saber se elas são importantes para nós. A gente vai entrar numa conversa com ela, a gente vai se interessar, a gente vai convidar as crianças para fazerem coisas conosco. Então, por exemplo, quando meu filho tinha 3 anos e eu ia lavar louça, eu ficava sozinha com ele em casa, eu tinha que dar conta dele e da louça ao mesmo tempo.
O que eu fazia? Eu colocava uma bacia grande com água e um pouco de detergente e dava para ele as coisas de plástico para ele lavar. Então, eu sei que as coisas de plástico ele não vai quebrar. Colocava uma toalha, a bacia, as coisas de plástico e uma esponjinha. E ele ia lavando ali enquanto eu ia lavando a minha. E a gente ia conversando enquanto nós fazíamos uma coisa juntos. Isso dá a noção da criança de que ela é importante para nós. Fazermos alguma coisa junto. Um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado hoje como pais e mães é que nós não temos muito tempo com as crianças. Não se sinta culpada por isso. O que a gente vai fazer é que quando a gente tem tempo com a criança, a gente vai convidar a criança a estar com a gente. A gente vai pensar maneiras de fazer com que as crianças participem do que a gente está fazendo, do que a gente precisa fazer. Percebam que quando a gente convida as crianças a estarem com a gente, elas ficam muito satisfeitas. O meu filho, no primeiro momento, ele reclama. Eu convido ele a, por exemplo, ajudar a gente a arrumar a mesa para almoçar. É claro que a criança não quer parar de brincar para fazer isso. Aí, a nossa habilidade de falar a linguagem das crianças. A língua e a linguagem das crianças é o brincar. É o fazer lúdico. Quando a gente utiliza a mesma linguagem, a gente ganha ponto e ganha proximidade da criança. Se você for para um outro país e não souber a língua das pessoas desse outro país, vai ficar difícil de se comunicar, não é verdade? A mesma coisa acontece com as crianças. As crianças têm uma linguagem própria e essa linguagem é lúdica. Quando a gente usa a mesma língua das crianças, a língua lúdica, a gente consegue se comunicar com muito mais facilidade. A terceira percepção que a gente vai ajudar as crianças a terem é que as escolhas que elas fazem exercem uma influência no mundo onde elas vivem. Então, por exemplo, se eu peguei o brinquedo de uma criança sem pedir, provavelmente essa criança vai chorar ou não vai gostar. Eu ter consciência sobre as escolhas que eu tenho e o resultado das minhas escolhas no mundo e nas relações que eu tenho é a terceira percepção importante para a gente desenvolver nas crianças. Como é que eu vou fazer isso acontecer? Com pergunta. Cada vez que eu faço uma pergunta, e existe uma diferença entre uma pergunta de curiosidade e uma pergunta ameaçadora. A pergunta que a gente faz na disciplina positiva é uma pergunta de curiosidade. Então, quando eu pergunto, por exemplo, a gente tem um combinado em casa que quando a gente almoça ou janta, nós ficamos todos juntos à mesa para poder conversar, trocar ideia, para usufruir desse momento que a gente tem juntos. Quando meu filho se levanta da mesa, ao invés de eu inferir que ele está quebrando uma regra nossa, dizendo, volta aqui, a gente tem que ficar junto para comer. Eu vou perguntar para ele, o que você vai fazer, filho? Geralmente ele fala assim, vou pegar uma colher, mãe. Ou eu vou pegar água. As crianças, assim como nós, têm uma motivação para fazer as coisas. Quando a gente compreende a motivação das crianças, a gente não precisa mais brigar. Então, para compreender a motivação das crianças de estarem fazendo o que fazem, a gente pergunta. E perguntando, a gente vai desenvolvendo nelas essa capacidade de compreender que todas as escolhas que a gente faz exercem uma influência no mundo. A quarta percepção, que para mim é a mais importante de todas, e ela é a base de todo o nosso relacionamento no mundo, é a gente ajudar a criança a perceber o que ela está sentindo. Porque percebendo o que ela está sentindo, ela vai desenvolver autocontrole, que é fundamental e que a maioria das pessoas não tem. Autocontrole. Como é que a gente ajuda as crianças a perceberem as suas emoções? Desde muito pequenininho. Quando a criança está com sono e é um bebê, digamos, um bebê que está com sono e não consegue se entregar ao sono. Todo mundo já passou por isso. A gente percebe que o bebê está louco de sono, a gente vai ninar o bebê e ele não para de chorar. O que está acontecendo? Ele está com um incômodo, o incômodo é o cansaço, só que ele não sabe o que é isso, porque ele acabou de chegar nesse mundo, porque ele não desenvolveu ainda algumas habilidades.
Então a gente vai dizendo para ele, mesmo que pareça que ele não vai entender, isso vai entrando no entendimento dele. A gente diz, você está com sono. Quando a gente está com sono, a gente deita. E aí eu posso deitar do lado da criança. E aí eu bato assim, calmamente, fazendo um carinho na bundinha, nas costas. Eu digo, você está com sono. Isso é sono. Quando a criança está com uns 2 anos, que ela começa a correr para todos os lados e ela começa a ficar agitada no final da noite, isso é sono. E quando a gente diz para ela que ela está com sono, ela diz não! E tem muitos pais e mães que dizem, à noite meu filho está uma pilha, ele não vai conseguir dormir. Mas eu queria te dizer uma coisa que nunca ninguém fala pra gente. Quando seu filho está uma pilha de noite, quer dizer que ele já passou da hora de dormir. Que ele está tão cansado que ele não sabe o que fazer com isso. Não quer dizer que uma criança está com sono, que ela vai chegar no cantinho e vai dormir. São raras essas crianças. Geralmente, quando a criança está com sono, ela começa a se agitar. Porque ela percebe que tem alguma coisa que ela não sabe o que é e ela não sabe o que fazer com aquilo. É a gente que vai dizer para ela, você está com sono. Isso é sono. Às vezes a gente junta dizer isso para ela com apagar todas as televisões e os barulhos da casa, apagar as luzes, deixar abajur aceso. A gente acalma a vibração da casa, a gente acalma tudo que tem em volta, para mostrar para a criança, agora está na hora de dormir. Vai para o quarto, vamos fazer a hora do conto, acalma a casa, tenta acalmar você e você vai ver que a criança vai começar a perceber esses pequenos sinais. E junto com tudo isso você diz, você está com sono. Mesmo que ela diga, não estou com sono, ela está louca de sono, mas ela não sabe disso. Ela é pequena ainda, não sabe como lidar com isso. Não percebe as suas emoções, as suas sensações. Ela percebe que tem alguma coisa, mas ela não consegue decodificar isso. Ao mesmo tempo que ao invés de rotular a criança, e é por isso que tem que ter muito cuidado, refinamento na relação que a gente tem com as crianças, ao invés de começar a rotular e taxar a criança, eu percebo antes. Só que para eu perceber o outro do jeito que ele é, eu preciso me acalmar. Eu preciso perceber a mim mesma. Por isso que eu digo que o trabalho da disciplina positiva, ele começa com a transformação da gente. A quinta habilidade que a gente ajuda as crianças a desenvolverem quando estamos trabalhando com a disciplina positiva, é elas saberem trabalhar em equipe, trabalharem juntas com as pessoas, cooperarem, praticar a escuta ativa, que é o que eu estava falando anteriormente. Eu não taxar a criança. Escuta ativa significa, enquanto o outro está falando, eu silencio a minha mente. E eu trato de tentar perceber o que é que está por trás das palavras que o outro está dizendo. Então o outro vai dizer, eu não vou ficar pensando na resposta que eu vou dar. E quando ele terminar de dizer, eu posso inclusive checar o que eu entendi do que ele disse. Então eu vou dizer, o que você me disse foi tal coisa? E a criança pode dizer, foi isso. Ou então, não foi isso. E se ela disser, não foi isso, ela vai buscar dentro dela o que é que foi para poder me explicar. Isso é escuta ativa. Está dentro também da comunicação não violenta na educação. Essa habilidade de trabalhar em equipe, de estar em grupo, de brincar junto com os outros de forma harmônica, ela vai desenvolver outras pequenas habilidades que fazem parte disso. Uma delas é a cooperação, a negociação, a troca, a empatia. Eu consegui me ver no lugar do outro. Então, por exemplo, quando a criança pegou o brinquedo de alguém e esse alguém ficou chorando, eu posso perguntar para ela, o que aconteceu quando você pegou o brinquedo do fulaninho? Ele vai dizer, ele está chorando. Aí você pode ajudar ela a desenvolver a empatia. E aí você pode dizer o seguinte, quando você está chorando, o que você gosta que façam com você? Me dê um abraço. Você acha que você consegue dar um abraço nele? Pode ser que ele diga que sim, pode ser que ele diga que não. Mas a gente vai perguntando as coisas e vai fazendo com que a criança consiga se colocar no lugar do outro. É uma habilidade fantástica.
Se a gente desenvolvesse a empatia, teria muito menos guerra no mundo. As relações seriam muito mais pacíficas. A sexta habilidade que a gente pode desenvolver com as crianças é a habilidade de saber lidar com os limites que a vida cotidiana nos impõe. Tem coisas que não dá para fazer. Por exemplo, o meu filho não gosta de escovar os dentes, mas já apareceu uma cárie nos dentes dele. Se a gente não escovar o dente, a gente vai ficar com cárie. Isso é certo, os dentes vão estragar. Não tem como não escovar o dente. É um limite que a própria vida nos coloca. Então essa não é uma opção. A opção não é você quer escovar o dente, mas uma opção bacana é você quer escovar o dente agora ou daqui 15 minutos? Funciona, mas funciona muito isso. Tenta fazer isso hoje com seu filho. Ele não gosta de escovar o dente que nem o meu? Fala pra ele assim, você quer escovar o dente agora ou daqui 15 minutos? Aí ele vai dizer, daqui 15 minutos. Claro, todas as crianças com quem eu tentei fazer isso, elas optaram daqui 15 minutos. E aí a gente fala, ó, daqui 15 minutos é quando o relógio chegar nesse número aqui. Ou então quando for maior já vai saber. Então, dali 15 minutos, aliás, eu posso até dizer pra ela assim, ó, já passou 10, falta só 5. Já vai preparando ela. Quando chegou no 15, ó, 15 minutos, você escolheu, agora você pode ir. É diferente de eu ficar batalhando com ele para ele ir a qualquer custo agora escovar o dente. Entende? Agora, se a gente tem que sair daqui 5 minutos e ele tem que escovar o dente para poder sair, você tem que fazer outro tipo de combinação, senão você vai se dar mal. A combinação nesse caso é, vamos escovar o dente juntos? Vem cá com a mamãe. E a gente vai junto. Hoje de manhã, eu queria que meu filho tomasse café e ele estava brincando. O que aconteceu? Eu falei uma vez, ele não foi. Eu falei uma segunda vez, ele não foi. Aí eu me dei conta, se eu sentar na mesa, ele vem. Porque as crianças querem ficar com a gente. Elas querem se sentir importantes. Lembra que a gente falou no primeiro módulo? Então, se elas querem ficar com a gente, querem se sentir amadas e importantes, se eu estiver com ele, ele vem. Aí eu sentei na mesa, trouxe o pratinho para perto do lugar dele. Falei, olha só, filho, tem um monte de fruta. Qual você vai escolher? Ele veio na hora, mas eu não precisei falar mais nada. Assim que eu sentei na mesa, ele veio para sentar comigo. As crianças, elas querem ficar com os adultos, com os pais, com os cuidadores deles. E elas querem ser importantes. Então, se eu estiver na mesa, vai ser muito mais fácil eu conseguir que ele tome café. A mesma coisa se eu precisar que ele escove o dente. Eu vou escovar meu dente e convido ele para estar comigo. Aí a gente pode até escovar brincando. Ah, escova aqui, agora você escova o meu, agora eu escovo o seu. Assim a gente vai conseguir que as crianças façam as coisas. Isso é falar a linguagem da criança, que a gente já conversou. Essa capacidade de lidar com os limites da vida cotidiana, ela ajuda as crianças a terem a tão sonhada responsabilidade que a gente quer. A se adaptarem às coisas, a terem flexibilidade. Mesmo assim, não perderem a sua própria integridade. Com essa habilidade, a gente ajuda as crianças a lidar, a viverem no mundo, a estarem de forma harmônica no mundo. Uma criança que não consegue ser flexível, responsável pelas suas escolhas, ela tem muita dificuldade de se relacionar com os outros. Eu conheço muitas crianças assim. E quando eu olho para essas crianças, eu penso, puxa vida, ela não aprendeu ainda a viver no mundo. E tem muitos pais que não sabem como ensinar a criança a viver no mundo. Ou porque super protegem, fazem todas as coisas por elas, ou porque deixam as crianças fazerem as coisas sozinhas, sem estar junto, sem ensinar afetivamente as coisas. É muito bacana quando a gente está com uma criança que sabe se colocar junto aos outros, que sabe se responsabilizar pelas suas escolhas, que é flexível, que diante de um limite, rapidamente vai se refazer e vai conseguir fazer outra coisa. Pensa um pouquinho sobre isso. Esse tópico é tão importante, eu tenho visto tantos desvios em relação a isso, e eu acho que a gente pode ajudar sim as crianças a viverem no mundo. A sétima habilidade é a capacidade da criança avaliar as situações de acordo com os valores que ela tem.
Então ela conseguir avaliar, ver, perceber, isso que eu fiz foi bacana? Ou o que o outro está fazendo é bacana, é legal, é harmônico, é positivo? Essa capacidade da gente avaliar situações a partir dos nossos valores é fundamental para a gente manter a nossa integridade. Então, como é que as crianças desenvolvem essas percepções e essas habilidades tão importantes para a disciplina positiva e para a vida inteira? Quando elas têm oportunidade de viver junto com a gente, lado a lado com os pais, com os seus cuidadores. Só que aqui a gente tem um problema. A gente está tendo pouco tempo para viver com as crianças. Essa convivência junto com os avós, com os tios, com os pais, ela tem diminuído muito. E aí a capacidade das crianças de desenvolverem as suas habilidades enquanto convivem com a gente também diminuiu. Acontece que como a gente tem muito mais facilidade de aprender as coisas e de ter informação, e aí neste caso informação sobre a educação das crianças, a gente também tem muito mais capacidade de ensinar coisas para as crianças no tempo que a gente está com elas. A gente vai ter que otimizar o tempo que a gente tem com elas. Então fica mais fácil da gente aprender a ensinar habilidades para as crianças, sejam os nossos estudantes, sejam os nossos filhos, de forma efetiva. Quando a gente ajuda as crianças a desenvolverem essas 7 habilidades ou percepções, a maioria dos problemas de comportamento se resolvem. E para isso eu quero recapitular alguns passos que são importantes, porque a gente entendendo isso, a gente para de achar que as crianças estão fazendo determinada coisa para nos incomodar e começa a entender o que está por trás do comportamento das crianças. Lembra que a gente falou no primeiro módulo de entender que as crianças não se comportam mais como antigamente porque os adultos não se comportam mais como antigamente? E sabendo disso, a gente sabe o que a gente precisa fazer para ter um resultado diferente. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que os métodos controladores não funcionam mais, justamente porque as pessoas não funcionam mais como funcionavam antes. E a terceira é a gente se lembrar de oferecer oportunidades das crianças desenvolverem responsabilidade e motivação. Essas oportunidades, elas são dadas quando a gente faz alguma coisa junto com elas. Eu quero te deixar uma pergunta para que a gente possa responder no próximo módulo. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma situação conflitante que você está passando ou que você passa por muitas vezes com a sua família, escreve para mim e eu vou te responder e a gente vai resolver isso juntos. A pergunta que eu quero te deixar é a seguinte: o que você quer que os seus filhos desenvolvam para a vida de adolescente, para a vida adulta deles? Que habilidades você quer desenvolver nos seus filhos enquanto você os educa? Ter isso em mente vai ajudar você a se manter na disciplina positiva. Espero que você tenha aproveitado, que você tenha gostado e a gente se vê no próximo módulo. Até lá!